Pessoal, esse daqui é o exercício 5 da lista 4, que é um problema famoso. O Newton mesmo resolveu esse problema. E ele, portanto, é conhecido como o problema do balde de Newton. Tá? É o seguinte, você tem um balde cilíndrico, cheio de água, né? E o balde gira em torno do seu eixo vertical aqui. De tal forma que a superfície da água adquire um formato que não é plano, como se quando a água está parada, né? Ela tem um formato de uma espécie de parábola, e a gente vai ver que é exatamente isso mesmo. Tá? Mais ou menos como isso daqui, né? Aqui está o ponto de menor altura da água, né? E aqui estão as paredes do balde. E a superfície da água é essa curva aqui girada em torno do eixo de rotação, né? Formando uma superfície de revolução. E a ideia é você encontrar a equação dessa curva. Tá? Aqui a gente tem a distância até a parede, né? Aqui é o centro do balde, né? Aqui. E eu vou aumentando a distância até chegar nas paredes. Eu quero saber a equação dessa curva y em função de r, que é a distância do centro até o ponto em que eu estou ao longo do balde, né? O problema é um problema puramente mecânico, em virtude das forças de inércia que aparecem ali no referencial do balde. Se você está lá dentro do balde, que é o referencial não inercial, né? Você vê a ação das forças reais, a força peso, tá? Sobre qualquer partícula lá dentro do balde. A força peso, a força normal na superfície, já eu falo sobre ela, e a força centrífuga, né? A gente já sabe que a força centrífuga é m² vezes a distância até o eixo de rotação. Tá? Se você não concorda com isso, você tem que calcular pela expressão que a gente viu num outro vídeo, né? Aquele ômega vetor R vetor ômega vezes a massa. Isso vai dar exatamente isso daqui, tá? m², que é a velocidade de rotação, a frequência ômega, né? Vezes a distância dessa partícula até o eixo de rotação. Então, cada partícula tem uma distância diferente, né? Cada partícula na superfície do balde, da água dentro do balde, tem um R diferente, que é o raio de rotação, né, dessa partícula. Aqui eu estou isolando as forças. Então, a gente tem a massa vezes a gravidade, a força peso agindo para baixo, a força centrífuga, e aqui está a reação normal, né? Eu falei que eu ia explicar daqui a pouco essa força. Por que existe essa força normal? Bom, ela vem do fato de a água sentir um empuxo, né? E uma tensão dentro do balde, né? Existem forças de tensão superficial e a força empuxo. E essa força resultante de todas as forças que agem sobre a partícula, né, tem que ser normal à superfície, a resultante das forças, além da gravidade e da força centrífuga, obviamente, né? A força tem que ser normal à superfície, porque, como diz no enunciado do exercício, líquidos não suportam tensões cisalhantes. Se a reação normal aqui, se essa força resultante não fosse normal, né, haveria uma tendência dessa partícula caminhar ao longo da superfície, e isso não pode acontecer, porque não existem forças cisalhantes em um líquido, uma superfície líquida, tá? Isso é uma propriedade de líquidos que talvez vocês aprendam mais para frente em fenômenos de transporte A ou alguma mecânica dos fluidos que vocês venham a fazer, tá? Mas está no enunciado dizendo isso, né? A força tem que ser normal à superfície do líquido, então ela está representada aí. E aqui eu estou representando um θ, tá vendo? Um ângulo θ, em que a tangente à curva nesse ponto faz com a horizontal, né? Ou seja, faz com a força centrífuga, né? O que é importante notar aqui é que a tangente desse ângulo θ é a derivada da curva, né? Veja que aqui está a curva representada, tracejada, e aqui está a reta tangente, né? A inclinação da reta tangente é a derivada da curva, né? É uma coisa que vocês aprendem em cálculo 1. Portanto, se eu achar a tangente desse ângulo, eu acho a derivada da curva, e aí se eu integrar, eu tenho a própria equação da curva, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso, tá? Então, se esse ângulo aqui é θ, esse daqui também é. O ângulo que a força peso faz com a direção normal, né? Então a gente pode projetar as forças em duas direções, na direção tangencial e na direção normal. A primeira equação aqui é a direção normal, né? A normal
para cima, nessa direção normal aqui. Tem que ser contrabalanceada pela força da gravidade, cosseno de θ, e a força centrífuga, seno de θ. Né? Se eu quiser calcular normal, eu calculo assim. Já na direção tangencial, né, a força normal não tem projeção tangencial, então a gente só tem a força peso seno de θ de um lado e a força centrífuga cosseno de θ do outro. Elas têm que ser iguais para ter equilíbrio dinâmico ali, né, o líquido girando. Tá? E portanto eu posso simplificar, né, dividir tudo por cosseno, e acho que a tangente de θ é ômega ao quadrado R sobre G. Né? Portanto, essa expressão é igual à derivada dy dr. Né? E eu posso então separar aqui dy igual a ômega ao quadrado sobre g r dr, e integro, né? Ômega ao quadrado sobre g é constante. Eu vou obter que o y, né, a integral de dy é y, a integral de r dr é r ao quadrado sobre 2. Né? Portanto, eu tenho isso daqui, ômega ao quadrado sobre g, r ao quadrado sobre 2, mais alguma constante de integração. Né? Como diz lá no enunciado, né? A altura no ponto central é 0. Tá? Então você adota uma origem, né, no ponto de mínimo. Então o y é 0 para r igual a 0, portanto o c0 tem que ser 0, essa constante aqui é nula. E eu escrevo assim a equação da parábola. Certo? Ela depende de r ao quadrado, portanto é uma parábola, né? Com esse valor da curvatura aqui, ômega ao quadrado sobre 2g, né? Que é a equação de um paraboloide, né? Essa daqui é a equação de uma parábola, mas como o eixo R está girando aqui ao redor desse eixo vertical, essa curva descreve uma superfície chamada de paraboloide de revolução ao redor do nosso eixo de rotação central. Tá? Eu coloquei também no YouTube, no Google Sala de Aula, um vídeo da internet onde o sujeito construiu um balde de Newton e botou ele para girar, e aí, inclusive fez algumas análises exatamente iguais às que eu fiz aqui nesse vídeo, tá? Mas recomendo vocês olharem também aquele vídeo que está lá no YouTube, porque ele é mais ilustrativo, tá animado. O cara construiu na verdade mesmo um balde de Newton. Não que seja muito complicado também, né? Só pegar um balde e girar, né? Mas ainda assim ele filmou tudo, ficou bacana, tá? Então é isso, gente. Até a próxima. Valeu!